Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de segunda-feira, dia 29 de janeiro. Hoje é a última segunda-feira de janeiro. E o tema de hoje é a beira da morte. Estes salmos aqui, que a autora mencionou, 41, 88, 102, que é mais destrinchado, né, que são mais números de versos no Salmo 102, é considerado, irmãos, por um erudito chamado Ronald Champlin, em seu comentário verso por verso, e na página 154 do seu segundo volume, ou terceiro, deixa eu ver aqui se é o segundo ou se é o terceiro, é o quarto, perdão, esse aqui, ó. Ele atribui estes salmos a salmos de enfermidade, ou salmos que são mencionados em situações adversas da vida, ou, como aqui é dito, à beira da morte. Esse Salmo 41 é também considerado como um salmo de enfermidade, né? Como eu falei para vocês. E o salmista aqui estava clamando por uma condição bem adversa em sua vida. Não se sabe ao certo a natureza da doença que Paulo se sofria aqui. Mas, lembrando que às vezes também a doença ela é personificada. Muitas enfermidades aqui são atribuídas a enfermidades que o inimigo traz à mente da pessoa ou ao seu coração. Embora a maioria dos estudiosos descreve que essa enfermidade do Salmo 41 era uma enfermidade física. O Salmo 88 também é um salmo de enfermidade, um salmo que se aplica a uma condição. O livro chamado Profetas e Reis, se você tiver esse livro em casa, tá? E na página 341, o título é Os Embaixadores de Babilônia. E ali é falado sobre os embaixadores quando foram visitar Ezequias. E naquele momento você sabe que a doença de Ezequias era uma doença para a morte. E ela chega a descrever que ele poderia cantar este salmo em meio àquela condição. E esse Salmo 88, ele chega a descrever uma questão que é bem crucial. É um salmo, irmãos, que ele não tem, é considerado como o salmo mais triste de todos os salmos, o Salmo 88. É um salmo que ele só faz menção sobre tristeza, angústia, onde parece não se ver nenhuma esperança em meio à situação da qual está se passando. E este salmo, eu vou ler aqui especificamente os textos que aqui é mencionado, que é o verso 3 ao verso 12. E aqui diz assim, ó: Minha vida está cheia de problemas e a morte se aproxima. Fui considerado morto, alguém que já não tem forças. Deixaram-me então entre os mortos, estendido como um cadáver no túmulo. Caí no esquecimento e estou separado do teu cuidado. Tu me lançastes na cova mais funda, nas profundezas mais escuras. Tua ira pesa sobre mim. Uma após outra, tuas ondas me encobrem. O título desse salmo, irmãos, embora seja atribuído aos filhos de Corá ou filhos de Coré, ele se enquadra especificamente na condição do rei Ezequias. Quando ele estava ali à beira da morte, ele se vira para a parede e faz uma oração suplicando que Deus conceda-lhe mais um tempo de vida. Parece até então que o salmo não se traz nenhum tipo de esperança. Por essa razão, ele é considerado como o salmo mais triste de todos os salmos. Quando chegamos no Salmo 102, que também se atenta, e é um outro salmo também atribuído a salmos de enfermidade, segundo a classificação que o Champlin defende, né? Eu vejo que ele começa com uma situação bem adversa, mas termina com uma esperança. O Salmo 102, olha como é que ele começa e olha como é que ele conclui. Salmo 102, e eu vou ler aqui os versos 3 a 5. Aqui diz assim: Os meus dias somem como fumaça, como brasas ardentes, meus ossos queimam. Meu coração está esgotado, secou-se como capim. Até perdi o apetite. Por causa da minha ansiedade, não passo de pele e osso. Sou como uma coruja num lugar isolado. Não sabemos ao certo o autor desse salmo. É provável que seja também uma classe daqueles salmos anônimos, de um sofrimento intenso que o salmista está passando, porque não há um título para esse salmo a nível de personalidade. E no final, olha o que ele descreve aqui, ó: Os filhos de teus servos viverão em segurança, e seus descendentes prosperarão em tua presença.
E é nessa frase que eu quero concluir o estudo de hoje. Por mais difícil que seja as angústias, as situações, ou que ainda que venhamos a passar, como diz o Salmo 23, né, pelo vale da sombra da morte, que em Cristo nós não venhamos temer mal algum, porque Ele estará conosco. Essa esperança deve ser a nossa esperança. Essa certeza nos deve garantir proteção em seus cuidados, mesmo em face, como aqui é o tema, à beira da morte. E a autora da lição colocou um comentário que eu achei interessantíssimo e eu quero ler com vocês. No limiar da sepultura, o salmista se lembra das maravilhas da bondade, fidelidade e justiça divinas. Apesar da sensação de ter sido atingido por Deus, o salmista se apega a Ele. Embora sofra, não nega o amor de Deus e sabe que o Senhor é a sua única salvação. Esses apelos mostram que o salmista conhece não apenas o sofrimento, mas também a graça de Deus, e que a graça não exclui as provas da vida. Provas iremos passar, mas no viver com Cristo haverá prazer real. Em meio à face da situação adversa, não deixe de confiar naquele que está com você. Lembre-se, Jesus, quando falou Deus meu, por que me desamparaste? A angústia o levou àquilo. Mas sabemos, à luz do que diz o livro chamado O Desejar de Todas as Nações, que o Pai e os anjos estavam ao pé da cruz ao seu lado. É a mesma coisa conosco. Talvez não venhamos perceber ou sentir a presença de Deus em meio a condições à beira da morte, mas Ele ali está para trazer conforto, paz e, acima de tudo, salvação. Oremos a Deus neste momento, agradecendo pela esperança que Ele nos dá através de Sua palavra e especialmente no livro dos Salmos. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra e pelos Teus conselhos a nós concedidos neste dia. Que o Senhor nos dê, Pai, renovação de confiança e que a nossa fé se aperfeiçoe a cada vez que formos acalorados ou assolados por alguma enfermidade. Dá-nos a Tua bênção, Senhor, e fortalece-nos a fé. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em sua presença e eu agradeço a você que se inscreveu em nosso canal. Ontem eu vi que tinha 807 inscritos para a honra e glória de Deus. Que a gente possa cada dia mais crescer e aprender a santa, boa e agradável palavra do Senhor. Até o próximo estudo. Até logo.